Hoje eu estou vindo mais uma vez compartilhar uma mensagem, e uma mensagem que me entristeceu bastante em fazer, porque ela vem da parte das pessoas que não acreditam a fé inteiramente em Jesus Cristo. Pensam que Jesus é suficiente para começar, mas depois ele abandona as pessoas. Como que é isso? Jesus começa a fazer a obra, mas depois termina. É isso que a gente tem visto. As pessoas que não falam, mas que pensam que nós devemos seguir a lei para sermos salvos. Nós não devemos pecar, senão nós não somos salvos. É claro que nós não devemos pecar, mas isso pertence à ação santificadora do Espírito Santo. A nossa salvação, mais uma vez, ela está sendo em obras. Embora a gente pense que há 500 anos, há quase 500 anos, a gente tenha se livrado desse problema da salvação por obras, desse problema de a salvação estar ligada às obras que a gente faz e não ao sangue de Jesus Cristo. Isso tem voltado a acontecer. Isso mais uma vez tem sido aparente nos nossos dias. Isso mais uma vez tem se tornado comum. Só que há 2000 anos atrás Jesus orou pela gente. Vamos começar primeiro na passagem que Jesus fala, João 10, versículo 16. Ele fala, quando ele está falando que ele é o bom pastor, ele diz: tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está se responsabilizando pelas outras ovelhas, pelas ovelhas que não eram aqueles ali que viviam com ele. Não, são outros. Só que eu também sou responsável por elas. Eu sou responsável. Vai ter um pastor. Vai ter um aprisco. Essas ovelhas não estão abandonadas, não. Elas não estão abandonadas. Se uma ovelha tiver algum problema, eu vou cuidar dela. Essa ovelha é minha. Atualmente, as pessoas, na hora que elas vão se converter, elas levantam a mão, elas falam: sim, eu quero ser salva. Que Jesus entre no meu coração e mude a minha vida. Sim, mas depois dela fazer isso, passa um tempo, ela sai da igreja. Mas ela não pediu. Ela não pediu para que Jesus entrasse no coração dela. Embora eu discorde totalmente dessa forma de apelo, essa forma de apelo vai totalmente contra as próprias pessoas que não põem a salvação total em Jesus Cristo. Total, do início ao fim a Jesus Cristo. A graça do início ao fim a Jesus Cristo. Se a própria pessoa apelou para que Jesus mudasse a vida dela, e a vida não foi mudada, há somente duas possibilidades. A primeira é que Jesus mudou a vida dela, mas não mudou muito não. Mudou o suficiente para ela querer voltar. Jesus não realizou, o Espírito Santo não realizou não realizou a obra dele de maneira eficaz. Há também a segunda possibilidade do pecador, o pecador que não era regenerado, um pecador que não tinha o coração para Deus, o coração dele não foi trocado para um de carne, o coração duro do pecador não foi trocado por um de carne. Então, o pedido dele não foi feito em Deus, ele não pediu, ele não se entregou a Jesus como deveria ser. Ele queria um benefício
Ele ficou alegre, mas ele não queria saber da parte ruim da cruz, do que a cruz iria fazer com a vida dele. Não, ele queria saber só dos benefícios. Ele queria saber da vida eterna, mas ele não queria saber de ser guiado por um Deus. Ele não queria saber de que um Deus iria tomar conta da vida dele. Não, ele queria saber só dos benefícios. Então, pelo próprio método, que a gente mesmo não concorda muito, mas pelos próprios métodos dessas igrejas, eles entram em contradição. Eles estão falando, não explicitamente, mas estão falando, Jesus Cristo não é capaz de deixar a pessoa salva. Jesus Cristo não é suficiente para terminar a obra que Ele mesmo começou. Ó Deus, nos tire dessa santa ignorância, Deus. Nos tire. Há uma ideia totalmente errada que crer que a salvação é permanente significa que a pessoa ela pode pecar o quanto quiser, que ela pode fazer todos os pecados, atrocidades no mundo, que ela ainda continuará sendo salva, mas não, é o contrário. As pessoas não conseguem perceber o que isso quer dizer. Quer dizer que se você realmente é um filho de Deus, você vai ser perseverado. O Espírito Santo vai te perseverar, o Espírito Santo não vai deixar você cair da graça, você cair até o final. Ao contrário, Ele vai estar sempre, quando você cair, quando você pecar, porque está escrito na Bíblia que todos pecaram e que não há nenhum que não peque. Quando você pecar, o Espírito Santo vai te levantar, não vai deixar você ficar no buraco. Haverá disciplina do próprio Deus, como está escrito lá em Hebreus. O Espírito Santo, Ele não vai te deixar, não, Jesus não vai te deixar. Ele não começou a obra, Ele não te chamou e depois falou, agora se vira com você. Jesus começa e termina a obra. Como diz o maravilhoso versículo, aquele que começou a obra, Ele é fiel. Ele é fiel para terminar até no dia de Cristo Jesus. A obra é dele, a obra não é sua. Por que você acha que você pode terminar a obra que não é sua? Se a obra da mudança do seu coração fosse sua, você mudaria, porque a obra é sua. Você começou, você termina. É esse o evangelismo, o evangelho que nós temos hoje, o evangelho da mentira. É o evangelho que fala, você aceita Jesus, mas a mudança é sua. Você muda a sua vida. Não fala mais de regeneração, não fala que as pessoas elas vão à igreja, são perseveradas porque Jesus mudou o coração dela. Não, você é perseverada porque você quis continuar na fé. Como isso é triste. Como isso é triste. Estamos voltando para o tempo da lei. Siga a lei. Você não perecerá. Não deixe de fazer boas obras, se você não perecerá. Isso quer dizer no final. Não é Jesus que vai te guiar até o final, não é Jesus que não vai te deixar morrer no meio da praia, não. É você. Se você não buscar Jesus, está certo, você foi salvo, mas se você não buscar Jesus, você vai perder a salvação. Você vai perder a justificação, como que isso é loucura. Jesus justifica alguém e fala, não, eu não vou mais te justificar. Por quê? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco agora. No que está baseada a justificação de Jesus, a justificação de Deus? Não é na cruz de Jesus? Qual que era o mérito humano para a justificação? Nenhum. E continua sendo nenhum até o final da vida. Continua sendo nenhum até a morte do pecador. Porque essa doutrina louca de falar que a salvação ela termina por sua parte. Que você
não continua sendo salvo o resto da sua vida, que se você realmente foi salvo um dia, você será o resto da sua vida. Ela quer falar, ela quer te enganar. Ela quer dizer que você, para os seus próprios esforços, você vai merecer a cruz. É só pensar. Diga não. Não é assim que funciona com Cristo, a Bíblia me diz, não é assim. Ele, graças a Ele eu vou continuar no caminho, graças a Ele eu vou perseverar, graças a Ele eu vou morrer, falando que eu combati o bom combate. Isso não veio de mim não, eu sou um pecador. Do mesmo jeito que há 30 anos de crente. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, Deus não tinha nenhum motivo para me justificar, Ele não tem até hoje. É só o beneplácito da vontade dEle, é só a vontade dEle para que eu continue aqui, para que eu não caia. Eu não dependo de mim, eu não dependo de mim, eu só dependo de Deus. Por que essas doutrinas loucas têm se afixado no coração das pessoas? Deus é um Deus fraco. Esse Deus que muitas pessoas acreditam, ou talvez você mesmo acredita. Ele começa, e depois tira a sua cara, fala, continua. É um Deus fraco, que segue a busca de seguidores, porque ele não tem força. Ele não consegue mudar o coração de ninguém. Ele começa, mas ele é ineficiente para terminar. É nesse Deus que você acredita? Deus da fraqueza. Eu penso que é melhor ser ateu do que acreditar num Deus fraco. Agora Jesus vai orar. Vamos olhar agora a oração sacerdotal de Jesus, analisar um pouco. Vamos correr o olho até o versículo 20 do capítulo 17 do mesmo Evangelho de João. Primeiro ele começa: e rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão de crer em mim, pela palavra deles. Será que a oração de Jesus não foi o suficiente? Será que a oração de Jesus não foi muito boa e o Pai não aceitou muito bem? Eu oro por eles. Ei. No versículo 12, Jesus diz: enquanto eu estava com eles, se referindo aos apóstolos, enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei, no teu nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A oração de Jesus sempre dá certo, a vontade de Jesus, segundo o próprio Pai, sempre dá certo. Nesse momento, os 12 que tinham sido dados para Jesus e os 11 que Jesus tinha que guiar, esses 11 iriam chegar no final guardados. Olhem lá, vamos ler de novo. Eu guardei e os preservei no teu nome que me deste. Eles foram chamados por Jesus. E Jesus estava garantindo a carreira deles. Jesus estava garantindo a vida deles. Jesus já podia afirmar para Pedro, para João, ou seria o fim da vida deles. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, sua morte vai ser doída. Ele fala isso ainda nesse livro. E ele sabia, e ele sabe qual é o final dos seus filhos. Deus começou, Deus vai terminar, a obra é dele.
O versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deixas, pois são teus. Jesus, ele roga por aqueles que lhe pertencem, por aqueles que foram dados. É esses que ele mesmo tem a missão de conduzir, que ele vai conduzir a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo. Por isso que ele manda o Consolador. Não separe o início do fim. Se o Espírito Santo realmente está na vida de alguém, ele não vai sair. Nada vai poder separar ele. Nada vai separar o pecador do amor de Cristo. Nada. É tão triste ver isso hoje na igreja evangélica. É tão ver como a igreja evangélica acredita nas coisas que já foram derrubadas. Quem deu perseverança? Você? Você é perseverante por sua perna, pelos seus braços, pela sua mente. Então a salvação é sua. Seja feliz com a sua salvação e vá para o inferno com ela. A sua salvação, se a sua salvação não é sua, é sua. Se a sua salvação é sua, nada tem de salvação não é de Cristo. Se a sua salvação te pertence, se a sua salvação é conseguir a próprio punho, esqueça. Não tem Jesus no seu evangelho. Você está nos mesmos apuros de antes. Jesus orou. Jesus orou por todos aqueles que viriam a crer. Não quero entrar em nenhum método dos que creem, não quero entrar em nenhuma discussão aqui de como as pessoas chegam a crer. Mas Jesus orou pelos que creem. Jesus orou para todos eles. E agora você está me dizendo que essa oração é insuficiente? Como é triste. Como é triste isso. O versículo 20 de novo. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Para que todos sejam um. Versículo 21. Assim como tu, ó Pai, que estás em mim e eu em ti, e também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ei! Jesus orou por você, se você realmente está em Cristo. Jesus orou pelo início da sua conversão, pelo meio da sua conversão, pelo fim da sua conversão. Não tire Jesus da sua salvação. Não apoie em si mesmo. Abaixe o braço. Abaixe a cabeça. Olha e pensa. Pensa no seu soberano. Naquele que todas as coisas fez. Veja que talvez mesmo você fale. Veja isso. Que você nada pode sem Ele, que você é fraco. Mas você aposta que pode continuar a sua caminhada cristã sem Ele. Você aposta que pode continuar a sua caminhada cristã pelos seus próprios meios. Que não é a partir da graça dada por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, que você vai caminhar e vai chegar no final para falar que eu combati o bom combate.
Algumas músicas que vocês cantam dizem isso. Eu nada sou sem ti. Outras dizem, tu és soberano. Mas você não acredita nisso. Você, igreja, você... Quando o pastor fala isso, você fala aleluia. Mas você não acredita nisso. Você ainda quer viver aos seus próprios meios. Você ainda quer viver sem uma dependência, para que em um segundo você caia sem Cristo. Você quer depender de si. Você quer depender da sua oração, do seu fervor, do seu zelo. Em uma pregação, eu já falei sobre isso. Mas Jesus, lá no capítulo 2, ele fala assim bem o que tem no coração do homem. Seu zelo te leva para o inferno, é por isso que tem tanta gente que sai da igreja. Porque não é regenerada. Porque não tem um coração novo. E aposta no seu zelo. Mas Jesus bem sabe o que tem o coração do homem. E o zelo do homem não pode levar ele a lugar nenhum. O zelo do homem não leva o homem a lugar nenhum, a não ser a ruína, a morte. Carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, inspirado, diz tanto sobre a felicidade de estar com Jesus, a felicidade da salvação. Sejam felizes com a sua salvação. Os santos que deram início à salvação jamais vão perder. Olhe para si mesmo. Você sabe que o coração é enganoso, mas olhe para si mesmo. Olhe e veja se você está apostando nas suas orações, se você está apostando na sua leitura bíblica, na sua igreja, ou se você está apostando em Jesus. Se você está apostando no Cristo ressurreto, para começar e terminar a sua salvação. Aqueles a quem Deus já justificou, Ele não vai tirar a sua justiça. E isso não tem que fazer você pecar mais. Isso, parafraseando Paulo, quem diremos, pois? Iremos agora pecar? Não, de jeito nenhum. Vamos temer esse Deus, vamos amar esse Deus mais do que antes. Vamos amar ainda mais esse Deus, vamos ter mais temor por esse Deus. Que além de começar a minha salvação, termina, que me mantém reto. Eu devo um grande louvor a esse Deus. Eu devo um grande louvor a esse Deus que me mantém aqui, que nutre o meu coração dia a dia com a sua vida. Que você possa meditar isso, que você possa estar meditando nessas palavras. Será que Jesus não vai terminar a sua obra em você? Será que o poder dele, como muitos de vocês dizem, entrou no seu coração? Será que ele não foi o suficiente? Ele não limpou o seu coração? Ele não tem agido no seu coração para que você permaneça nele? O que pode fazer um justificado virar um não justificado? É Deus quem justifica. E Deus sabe quem o homem é. Deus sabe a pobreza do homem. Nada que o homem fizer vai fazer ele ficar melhor por si mesmo perante Deus. Terminar aqui, eu queria ler um versículo de Judas. É incrível como isso acontece. Como essa ideia
que a gente pode pelo menos um pouco caminhar por si só, que a gente tem que perseverar por si só. Que a gente não pode, a gente não vai decair. A gente vai decair. A gente não vai aguentar o barco. A gente não vai conseguir isso se não for Jesus Cristo. É isso que a Bíblia mostra. É a graça. Tira essa ideia da cabeça. A ideia de prosseguir uma linha reta. Sem um reto. Não pense em seguir uma linha reta sem o reto que é Jesus. Talvez você ainda fale, mas eu estou seguindo Jesus. Mas você não aposta nele, você ainda aposta em você mesmo para continuar essa reta, essa salvação. Se você não sabe se você é salvo, examine o homem a si mesmo. Judas, versículo 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da glória de Deus, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio, poder antes de todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso, ele tem poder. É isso que quer dizer. Ele é poderoso, ele tem poder para te deixar intacto, imaculado, santo, bonito na presença de Deus. Para te apresentar com glória. É esse aqui que eu guardei, Deus. Pai, é esse aqui que eu guardei, é esse aqui que o Senhor me deu, eu estou te apresentando ele aqui. É ele. O que o Senhor me deu, eu nunca dispensei e deixei ele para trás. Tá aqui ele, olha como ele é tão bonito. Olha as vestes dele, Deus. Ele é seu agora, ele é nosso. De fato, essa conversa que eu fiz não existe, né? Mas é a ideia de Jesus, de guardar os seus, de fazer a obra completa, de impedir de tropeçar. Pense nisso tudo. Antes de comentar esse vídeo, pense nisso tudo. Vamos orar com Deus, vamos ler a Bíblia. Tire o seu orgulho, irmão. Que você pode ainda fazer alguma coisa por si mesmo. Que você pode querer entrar, que você pode querer sair nisso. Não é assim, irmão. A vida cristã, primeiramente, é a coisa que dá honra e glória a Deus. Pensa nisso, irmão. Olhe, leia, veja tudo, desde Gênesis a Apocalipse, a história da honra e da glória de Deus. A história de como Deus vai fazer seu nome ser glorificado cada vez mais. Veja isso. Não vá pelas suas próprias pernas, irmão. Você vai cair. Eu termino essa mensagem em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.